Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Lu da Propagas. Hoje a gente fala sobre sustentabilidade financeira. Os dados estão aí na bio, vem para o Telegram, onde tem orientação de investimento personalizada e também mentoria de sustentabilidade financeira. Tá tudo na prática, tudo do jeitinho que você funciona para a gente tirar o que tá travando e colocar o que tá faltando, né? Então, pessoal, eu queria fazer uma breve reflexão aqui com vocês. Muitas vezes, né, podcast, a gente sabe, né, que a forma de falar do homem muitas vezes não reflete o que ele pensa. Nós mulheres já reflete bem às vezes o que a gente pensa, né? Claro, quando a gente quer mentir, ludibriar, enganar, envenenar, né? Plantar uma erva daninha na situação, né? Ninguém consegue perceber, ninguém consegue reparar. Mas a mente masculina é diferente. Então, muitas vezes, né, acompanho o trabalho, a reflexão, principalmente de podcasts, de homens que têm caráter, que têm ideias, que são família, que pregam os valores da família, tudo, né? Mas sempre linguajar em relação à mulher sempre continua sendo usado, mesmo linguajar antigo, né? Aí até que aprendi, olha, as pessoas se acostumaram a expressar dessa forma, mesmo que seja uma forma que eu falo, em princípio, respeito todas as mulheres, mas as pessoas estão acostumadas, né, a falar assim, e é uma forma de falar, não que a pessoa vá, assim, agir dessa forma, mas entre homens tal tudo, né, eu sou da época que tá em grupo, tem homens, eles falam palavrão, eles pediam desculpas, né, pra gente que era mulher que estava ali e ouviu. Então aí a gente aprende que, olha, não é que, né, entre eles vão falar da forma, eles acham e coisa, essa coisa tal, mas o que vale é a atitude, não, de respeito, tal tudo. Então a gente tem que, ó, o homem pensa diferente, pensa diferente, e muitas vezes a gente também tem umas formas pejorativas, né, de se referir aos homens. Então a gente faz o quê? Absorve o que há de se aproveitar de útil para si. O que não for, ignora, passa, sabe? Ao tudo. Porque às vezes a gente exclui uma pessoa toda, né? Cancela, né? O termo que o pessoal usa. Cancela uma pessoa toda e ela tem muita coisa para trazer, para te refletir, porque uma frase, gente, a gente nunca vai agradar 100%, nunca vai falar tudo que a pessoa vai gostar. Eu, como franca, nossa, dificilmente as pessoas vão concordar 100%, tá, né? E mesmo eu tendo toda a responsabilidade na comunicação, que isso é uma premissa, né, da PNL. Mas tem coisas que a gente precisa falar, não que sejam verdades pra gente, mas é que são movimentos que vai ativar gatilhos nas pessoas e aí você vai conseguir ver mais do que a pessoa está mostrando quando ela está consciente. Quando ela entra num conflito no inconsciente, aí ela mostra quem ela é. Por isso, observação, hein? Quem jogar a cadeira aí em você, você já sabe que a pessoa está mostrando quem ela é, tá? Então, gente, aí às vezes eu vi um comentário do 38 falando assim, o problema é que a mulher não quer ter mais filho, não quer família por quê? Porque as mães estão falando para elas estudarem e trabalharem, né? Tudo. Então, assim, sempre o homem, gente, vai ver pela visão dele a situação da mulher, tá? E a gente tem que ter consciência do que é machismo, do que é da tradição. E a tradição é feita de que, independente, gente, há países do continente africano, tá? Porque tem muito afrodescendente que acha que a África é um país só, uma cidade só. Não, a África é um continente, há vários países lá, tá bom? Então tá, né? E
que ainda se tem rituais absurdos de mutilação de crianças feitos nos próprios familiares, pelos próprios familiares da criança. E aí a gente pensa, poxa, mas é tido como uma tradição. A gente que vive, que nasceu em um mundo livre, entre aspas, fala, nossa, que absurdo, que coisa, isso é violência, que aquilo, outro. E para outros, não. E até vir alguém trazer essa disruptura, ir atrás, às vezes ela tem que procurar apoios internacionais para as pessoas começarem a pensar sobre o assunto, leva tempo. Entenderam? Então, para ir mudando a mentalidade e os homens aprendendo a lidar com essa nova realidade do feminino, porque falam assim, por que as ancestrais elas falaram isso? Primeiro, gente, que a Lu sempre fala aqui, não existe o empoderamento feminino, existe o resgate do feminino. O feminino foi limitado ao espaço doméstico ou espaço profano, né? Ou é para casar ou é para badalar, não é? E não existe. Isso é rotular, isso é objetivar uma pessoa, tá certo? Porque a maior parceria na vida que você escolhe é a íntima afetiva. Ela pode te destruir, ela pode te elevar. Ela pode fazer uma família prosperar e pode fazer o contrário, abandonar, destruir, de todas as formas, tá? Então, por que não é o seu maior amigo a sua melhor amiga? Não, é uma pessoa que tem função ali, mas não é a pessoa que complementa tudo que você tem que aprender, se desenvolver. Por isso que muitas vezes todo tipo de relacionamento, tanto profissional como pessoal, quando você está num lugar convivendo com pessoas e você desaprende os princípios, os seus princípios e valores, você abre mão do que é inegociável, que são princípios e valores, você deixa de ser você. E aí as pessoas te tratam pelo personagem, não por quem você é. E aí você não consegue se conectar com pessoas que combinam realmente com você. Então aí quando ele falou isso, né? A gente faz, não é pra gente reagir. Sim, ele tem uma parcela que, assim, não é a culpa das mães. É que as mães são sábias, elas têm visão de futuro. Se as minhas ancestrais não falassem, vai se formar nas ciências do futuro, que é tecnologia, aonde eu não estaria aqui, meus bens, meus zens. Eu não estaria aqui. Compreenderam? Então elas são visionárias, as ancestrais são visionárias porque elas sabem o passado, viveram o presente, sabem o futuro. Elas sabem para onde está encaminhando o futuro. Porque as mulheres têm mais canais de intuição do que os homens. Por isso que a sua mãe fala, leva a blusa. Aí você volta para casa igual um picolé, né, com frio. Porque você não ouviu. Por isso que o homem, o parceiro sábio, ele ouve a sua mulher, porque ele sabe que ele deve confiar na intuição da mulher. Por isso que a mulher tem que cuidar principalmente do seu emocional e aprimorar o seu racional, para que ela sempre esteja conectada com a sua própria sabedoria e intuição e não ir para o lado da neurose, da loucura, que infelizmente até de forma pejorativa muitos homens usam esse termo, né? Quando a mulher se impõe, quando a mulher se posiciona. Não. Só que você precisa modular e dirigir essa emoção para você argumentar, para você se posicionar. Não deixar isso ficar minando e você estourar de uma hora para outra e aí não tem mais, né? Como resolver. Mas tudo tem, né, solução, né, gente? Poxa. Então, ele falou, mas
Um casal é feito de dois, não é feito de um, tá? Então, as mães previram que nós estamos na era do feminino, tá certo? Mas não é do feminino contra o masculino, como as políticas estão aí. Não é, os homens deixarem de ser homens e se transformarem em mulheres, porque isso jamais será possível. Por mais que você vista, você não vai ter um ventre, você não vai ter útero, você não vai menstruar, você não vai dar continuidade à vida, né? Então, a gente tem que trazer essa consciência, gente. Casais do mesmo sexo não vão dar continuidade à vida. A vida se finda ali, tá certo? Porque eles não vão gerar filhos. Por mais que queira adotar, mas quanto mais as pessoas não tiverem filhos, e quem tiver vai cuidar muito bem, não vai ter criança para adotar. Por isso que as pessoas estão adotando os petzinhos, né? Como filhos. Tá? Então a gente precisa começar a observar o movimento das coisas, tá? Fora a construção da base familiar. Só que as ancestrais estavam preparando para o que está acontecendo. Porque essas ideologias, elas são um plano. A gente não tem plano de nação, mas a gente tem um plano de ideologia. Um plano de 100 anos de destruição das bases familiares, dos valores, princípios de indivíduo, de humanidade. Você mexe com a sexualidade, você mexe diretamente com a identidade da pessoa. A pessoa que não sabe quem é, se comporta como algo que ela não é, ela nunca vai chegar ao topo da sua autorrealização humana e divina. Ela sempre vai estar estagnada, parada no nível de segurança básica, de sobrevivência e totalmente desconcertada, desequilibrada no nível de relacionamentos. Aí ela não vai para as próximas camadas de autorrealização, de contribuição com a sociedade, de autoconhecimento. Tá? Por isso que é sempre rasos as conversas, eu fico, né? É o mesmo padrão de frequência, com as mesmas linguagens, com as mesmas gírias, com os mesmos assuntos, com os mesmos comportamentos, e não tem algo além, não sai, é um teto, tá? Cuidado com a manipulação e estagnação da sua mente por esses tipos de frequências, ideologias, narrativas e etc. Tá certo? Seja só você, que isso aí é o perfeito. A perfeição é ser você, tá? Então, mas eu falo, se todo mundo seguisse isso, como as mulheres que foram abandonadas, grávidas, no casamento, ou se separaram, etc., ficariam? A gente não pode só falar que a culpa é das mães que falaram que a mulher... Não, gente, porque a mulher sempre trabalhou. Só que para ter o controle do poder feminino e também para enfraquecer o homem, porque para enfraquecer o homem você precisa enfraquecer a mulher, porque o homem é dependente da mulher. Sim, porque muitas mulheres ficam tranquilas, sozinhas, e os homens ficam atrás de mulheres, ficam reclamando das mulheres, ficam falando das mulheres, ficam definindo o que é ser mulher, porque eles são dependentes do feminino. Não existe. O homem é a semente, a mulher é o terreno. Que adianta você ter semente se você não tem o terreno? Não vai virar nada, vai secar, vai morrer a semente. Compreenderam? Compreenderam? Mas é porque esconderam todo o processo de Jesus e Madalena na evolução de ambos, através dessa energia primordial do feminino, e também ocultaram a energia feminina do casal criador, que não é um Deus de barba, sei lá o que, é energia masculina e feminina entrelaçada. Não precisa acreditar, só estou fechando todo o contexto. Então, pessoal, não é que um está certo ou errado, mas são N fatores, e as mulheres só estão resgatando o espaço delas e a independência financeira delas, tá? Vamos para a segunda parte, que essa ficou grande? Continuar na segunda parte.